E o Santos rejeitou proposta do Flamengo por Gabriel Brazão. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e fala também sobre a patrocinadora master do Palmeiras, bem perto de virar parceira do Flamengo, e isso pode gerar confusão. Já que falei sobre o Palmeiras, contar que o Verdão recusou mais uma oferta, agora de quase 100 milhões de reais por um jogador titular. No Corinthians, já há um plano para o pagamento da dívida que causou transfer ban. Tudo sobre o São Paulo com um enorme problema na contratação de Mailton. Sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças, volta de Neymar à seleção brasileira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, só um lembrete importante. Queria chamar a atenção para você que ainda não faz parte do meu grupo do Telegram. Por lá a gente tem dado várias dicas, quase todas certeiras. Então, se você quer saber qual a melhor sugestão para fazer sua fezinha esportiva, já clica no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o nosso Telegram e a partir de lá passa a nos seguir e se inscreve também no nosso grupo do Telegram para não perder as oportunidades importantes. Todas as dicas e o conteúdo absolutamente de graça, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação da Portuguesa que demitiu Cauã de Almeida. Decisão tomada nessa sexta-feira, quase uma semana depois da eliminação no primeiro mata-mata da Série D. A verdade é que a Portuguesa falhou no grande objetivo da temporada, que era voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. Cauã deixa a Lusa depois de 29 jogos com 12 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Bora falar sobre o Grêmio, que está perto de contratar o volante Eric Nogueira, que pertence ao Alianza Lima. O tricolor pretende fazer uma reformulação em meio à temporada por não estar satisfeito com o seu atual elenco. Já o Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro Igor Rabelo, que pertenceu ao Atlético Mineiro. Entre Galo e Fluminense, enfim, houve um acordo e o Rabelo é aguardado na segunda-feira para exames médicos e assinatura do contrato com o Flu. Para completar, queria contar que Bruno Tubarão está trocando o Ceará por um time da Indonésia. O atacante já embarcou nessa sexta-feira, negócio que vai render 260 mil dólares ao vovô. Bora falar agora sobre Neymar, que está voltando à seleção brasileira. 2 segundas-feiras atrás, Carlo Ancelotti chegou aí ao Morumbi para assistir a Neymar de perto e dá para dizer que o Neymar faz parte da lista larga que a seleção vai mandar à FIFA até esse domingo. Só para você entender, a seleção brasileira enfrenta Chile e Bolívia pelas eliminatórias, são os 2 últimos jogos das eliminatórias. E a CBF tem como data final para envio de uma lista mais larga de atletas esse domingo. Nessa primeira lista, o nome do jogador do Santos estará. E é natural que ele também esteja na lista final com 23 jogadores, até porque o Ancelotti precisa passar a conviver e entender um pouquinho mais do dia a dia com o Neymar. Vale a lembrança de que nos 2 primeiros jogos do técnico italiano à frente da seleção brasileira, Neymar ficou de fora na oportunidade. Ele já até jogava pelo Santos, mas ainda não estava em boa forma física. Neymar que emplacou 6 jogos seguidos, atuando por 90 minutos, algo que não acontecia há bastante tempo. Nesse intervalo de 6 jogos foram 3 gols marcados, o da vitória contra o Flamengo e mais 2 super decisivos no triunfo diante do Juventude. Só para completar, contar que desde que voltou ao Santos, o Neymar soma 18 partidas com 6 gols e 3 assistências. Hora de informação exclusiva, São Paulo dificilmente conseguirá a contratação de Mailton, lateral direito que vive grande fase com a camisa da Chapecoense. O Mailton tá louco para jogar no São Paulo, tem feito todos os esforços, mas o problema se dá com o Metalist, time ucraniano que detém os direitos econômicos do jogador. O grande problema se dá alguns anos atrás, quando o São Paulo vende o Paulinho Boia para o Metalist por 800 mil dólares. A alegação da equipe ucraniana é que o São Paulo mandou o Paulinho Boia com tuberculose para a Ucrânia. Até se recuperar, o Paulinho Boia precisou de muito tempo e, para piorar, quando ele ficou pronto, estourou a guerra entre Ucrânia e Rússia e o Paulinho Boia nem sequer estreou pelo time ucraniano. Ele acabou se utilizando daquela cláusula de guerra para deixar o Metalist. Para completar toda a confusão, São Paulo foi à FIFA para cobrar os 800 mil dólares que não foram pagos e o Metalist sofreu um transfer ban. Tricolor, para tentar convencer o Metalist a liberar o lateral direito, o Mailton, o São Paulo ofereceu a retirada do transfer ban por um empréstimo de uma temporada. E se nesse um ano o Mailton jogasse pelo menos 60% das partidas, o São Paulo abriria mão de receber os 800 mil dólares. Vale a lembrança de que o contrato do Mailton com o Metalist se encerra na metade do ano que vem, a partir de janeiro. Ele já pode
assinar um pré-contrato para sair de graça, seria a chance de o Metalist nesse primeiro momento retirar o transfer ban e num segundo momento recuperar ou não ter de pagar esses 800 mil dólares, pois saibam que o time ucraniano disse não para a oferta São Paulina, afirmando que não faz negócio com o São Paulo. Ele entende que o tricolor não agiu de forma correta. O São Paulo se defende, afirmando que nunca mandaria o Paulinho Boia com tuberculose. Essa tuberculose provavelmente foi pega na Ucrânia. Ele chega na época do frio e acaba por sofrer essa doença. Só para completar, Metalist hoje joga a segunda divisão do futebol ucraniano e tem 7 transfer bans contra si. Situação caótica do clube que foi muito afetado por conta de todo o conflito contra a Rússia. O Metalist nem joga mais na sua cidade, enfim, um verdadeiro caos. A tendência é que o negócio não saia. Só para completar sobre o São Paulo, contar que o tricolor, na noite dessa sexta-feira, anunciou o retorno de forma oficial de Rafael Tolói, que assinou contrato até dezembro de 2026, prorrogável por mais um ano. Hora de falar sobre o Palmeiras, que recusou mais uma oferta da Europa, agora do Milan, quase 100 milhões de reais por Agustin Giai. A oferta foi de 15 milhões de euros, que hoje equivalem a 94 milhões e meio de reais. Verdão entende que o Giai é super importante dentro do planejamento a curto e médio prazo e já mandou avisar, inclusive, que não tem a intenção de negociar o jogador, mesmo com interesses de Bayer Leverkusen, Napoli e Benfica. E é curioso contar que o Giai, que custou mais de 40 milhões de reais, demorou um tempão para se adaptar ao Palmeiras. No início dessa temporada, inclusive, ele não conseguia engrenar, era mais reserva do que titular na comparação com o Mike e Marcos Rocha. Depois de algum tempo, enfim, virou titular absoluto, peça importante, a ponto de o Palmeiras ter aberto mão do Mike, que foi para o Santos, e do Marcos Rocha, que acaba de se tornar reforço do Grêmio. Para a lateral direita, além do Giai, o Palmeiras tem o Kelvin, recentemente contratado do CSKA da Rússia, e o Gilberto vai ser preparado como atleta da base para ocupar a função de terceiro lateral do elenco. Só para fechar de vez em relação ao Verdão, o contrato do Giai com o Palmeiras se encerra em 2029 e a tendência é que ele só saia por cifras astronômicas, até porque dinheiro deixou de ser problema. O Palmeiras já faturou mais de 1 bilhão de reais em apenas 7 meses da temporada de 2025. Quero falar agora sobre o Corinthians, que encontrou uma fórmula para tentar tirar seu transfer ban por conta daquela dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna. E a solução veio de uma coisa que causou enorme irritação no Corinthians, a saída de Cauê Furquim, você sabe, né? Aquele atacante de 16 anos de idade que foi para o Bahia depois do pagamento da multa de 14 milhões de reais. O Corinthians pegou todo esse dinheiro e juntou mais 2 milhões e 700 mil e ofereceu ao Santos Laguna o pagamento de metade da dívida que tem com o clube mexicano à vista. Os outros 14 milhões e 700 mil, ou melhor, os outros 16 milhões e 700 mil seriam pagos em 6 parcelas. A resposta ainda não foi dada pelo time mexicano, mas existe otimismo no Corinthians de que a partir desse acordo ou dessa proposta, em que se sugere metade do pagamento à vista em dinheiro, o problema possa ser resolvido. Por que o Corinthians tem pressa para solucionar essa questão? Primeiro, para poder inscrever novos atletas, e a ideia do Corinthians é contratar mais 3 jogadores além do Vitinho, que já está no BID, o Boletim Informativo Diário. Depois, porque o Corinthians sabe que pode a qualquer momento ser punido por conta de uma dívida de 40 milhões de reais com o Matias Rojas e por conta de uma dívida de 23 milhões de reais com o Tadjeres pela compra de Rodrigo Garro. E uma nova punição da FIFA nesse momento pode determinar a perda de até 6 pontos no Campeonato Brasileiro, que colocaria o Corinthians em grave risco de rebaixamento. Para evitar essa situação, o Corinthians se apressa e tenta chegar a uma solução com o clube mexicano. Só para completar, contar que o Corinthians enfrenta na noite desse sábado o Bahia, Campeonato Brasileiro, onde venceu apenas um dos últimos 10 jogos. Pressão em cima do técnico Dorival Júnior, que tem uma série de problemas. Carrilho, Yuri Alberto e Memphis são as baixas mais importantes. Romero suspenso também não joga. O ataque do Timão deve ser bem diferente e inferior em relação aos titulares. Hora de falar sobre o Flamengo com uma novidade surpreendente. A tendência é que o Fla anuncie na próxima segunda-feira a Sporting Bet como sua nova patrocinadora master. Você não ouviu errado. A Sporting Bet é a mesma parceira do Palmeiras e tem negociações avançadas com o Flamengo. O Rubro-Negro divulgou na noite dessa sexta-feira uma nota afirmando que colocou um ponto final na busca por um novo parceiro. E ele até explicou as condições dessa
parceria, dessa negociação, abre aspas, para o Flamengo. As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing, além da Flamengo TV, assim como compromissos de marketing entre as partes. O formato de concorrência ocorreu por meio de uma proposta única, ou seja, não houve leilão ou uma segunda rodada com novos valores. E o Flamengo termina essa nota dizendo, abre aspas, esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes. Também, segundo o Flamengo, foram 6 casas de apostas que se ofereceram e fizeram proposta para ocupar o lugar da PixBet, que teve seu contrato rescindido durante a semana. Spots da Sorte, Sporting Bet, Superbet, 7kBet, Betano e Bet Nacional. Apurei durante a live dessa sexta-feira que é a Sporting Bet a dona da melhor proposta. E aqui que vem o grande problema. A oferta certamente é superior aos 100 milhões que a empresa paga ao Palmeiras pelo patrocínio Master. Especula-se que no mínimo 200 milhões de reais, essa era a pedida mínima do Flamengo. Diante desse cenário, o que você acha que Leila Pereira vai fazer quando na segunda-feira, ao anunciar a Sporting Bet como patrocinadora pelo Flamengo, a presidente do Palmeiras certamente vai ficar bastante chateada, porque a empresa com a qual ela fechou uma parceria de 100 milhões de reais fixos por ano, mais 73 em bônus, vai estar indo para o grande rival para pagar exatamente o dobro. A tendência é que a Leila peça um reajuste na parceria com a Sporting Bet ou até coloque em risco essa parceria atual. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Confesso que fiquei surpreso com o desfecho dessa história e queria saber a sua opinião. Já use espaço para comentário e diga o que você acha que a presidente do Palmeiras vai fazer diante desse cenário, beleza? Hora de falar sobre Gabriel Brazão. Fui o primeiro a contar para vocês na semana passada que o goleiro do Santos era o plano A do Flamengo na busca por um goleiro. Você lembra, né? Pois bem, Rubro Negro fez uma proposta oficial para a compra de Gabriel Brazão. Proposta de 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Santos rejeitou a oferta, mesmo levando em consideração que o Gabriel Brazão chegou na temporada passada sem custos, depois de uma rescisão de contrato de forma amigável com a Inter de Milão. Ou seja, Santos compra o jogador de graça, tem uma oferta de 44 milhões e diz não. E mais, o Santos só topa negociar o Gabriel Brazão hoje a partir de 15 milhões de euros, pelo menos foi o recado que o presidente Marcelo Teixeira deixou nas tratativas com o Fla. 15 milhões de euros hoje equivalem a 94 milhões de reais, além da inclusão de bônus. Não me parece ser plausível que o Flamengo chegue a cifras como essa por um goleiro. Não é normal que se gaste tanto com goleiro. Só para lembrar, o Carlos Miguel acaba de ser contratado pelo Palmeiras por 4 milhões de euros. O Neto, bem mais velho, 36 anos de idade, chega sem custos ao Botafogo. O Bahia foi fechar com o João Paulo sem custos, empréstimo até o fim da temporada. Enfim, o mercado de goleiros não é um mercado tão caro. Para o Santos cobrar 15 milhões, é o direito do peixe. A ideia do Santos é não perder o Gabriel Brazão, até por isso o Flamengo voltou a estaca zero na busca por um substituto para Matheus Cunha. Matheus vai embora do Flamengo para jogar no Cruzeiro. A ideia do Fla era trazer um goleiro que pudesse concorrer com o Rossi. Afinal de contas, se há disputa por posição em praticamente todas as posições, por que também não criar essa situação no gol? Qualquer novidade eu volto para falar para vocês. Combinado? Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!